Olá, seja bem-vindo a mais um momento nosso sobre capacitação de manipuladores de alimentos. E hoje a gente vai falar de um tema super legal, que é recebimento de mercadorias. Vim compartilhar aqui com você um pouquinho do conhecimento e o que você, como manipulador, precisa saber para que a gente possa receber cada vez melhor as nossas mercadorias e oferecer um produto de mais qualidade para o nosso cliente, tá? Hoje nós vamos falar sobre 5 dicas que você não pode errar na hora do recebimento das mercadorias, como que é fundamental essa etapa de receber as mercadorias, quais os critérios você deve observar e se existe algum procedimento para que você possa executar essa tarefa. Esses são os tópicos que nós iremos falar hoje. O que você deve observar no recebimento de mercadorias? Essa etapa é super importante para que a gente tenha um produto de qualidade na hora que a gente for produzir o nosso produto, a nossa mercadoria para vender para o nosso cliente. Se você quiser vender um suco e não tiver uma laranja de qualidade, o seu suco não vai ficar bom. Se você quiser vender uma torta e não tiver uma farinha de trigo de qualidade, o seu produto não vai ficar bom. Então, a gente sabe que a nossa matéria-prima precisa ser de qualidade. E um dos principais fiscais que a gente tem dentro da nossa empresa para verificar se a nossa matéria-prima está sendo de qualidade ou não, é você que faz o recebimento dessa mercadoria. Por isso, essa etapa é tão importante. É importante para que você seja o nosso fiscal e valide se, de fato, essa mercadoria que está chegando, essa matéria-prima, está satisfatória para que o nosso produto final tenha a qualidade que a gente espera e que o nosso cliente também conhece. Então, é primordial a gente ter alguns cuidados nessa etapa. Então, o que a gente deve observar nesse recebimento de mercadoria, Carol? Principalmente as características do produto. E a gente vai falar de algumas delas aqui hoje. Mas eu preciso observar a cor que esse produto está chegando, se ele está com uma alteração de cor, se ele está com uma alteração de odor, né? Esse produto refrigerado, esse produto congelado, vai que ele tem alguma alteração na característica e esse produto não está próprio para consumo. Se eu consigo identificar isso no momento do recebimento, eu faço a devolução para o meu fornecedor, reduzo o problema que eu posso ter na minha operação posteriormente, quando for preparar esse alimento, e da mesma forma, eu consigo ajudar a empresa a não ter tanto desperdício. Porque se eu recebo essa mercadoria e depois eu vou perceber que essa mercadoria tinha um problema, a empresa que me entregou já não tem mais a mesma responsabilidade sobre essa mercadoria, porque eu já recebi. E se no ato do recebimento eu não contestei, é porque eu estava de acordo com essa mercadoria, vencida ou imprópria para o consumo. Então, é importantíssimo que a gente observe todos esses fatos. E a gente vai falar um pouquinho mais detalhado do que observar nesse momento do recebimento de mercadorias, tá bom? Segundo a legislação federal que a gente segue, que é a RDC 216, é a nossa principal legislação, né? Ela diz que a gente tem que observar, primeiro, as condições de higiene do veículo e dos entregadores que estão trazendo a mercadoria para a gente. Então, assim que chegar, dá uma observada em como está a vestimenta de quem está te entregando essa mercadoria, né? Digamos que a gente está recebendo a mercadoria do açougue e chega um funcionário com a roupa toda suja de sangue, né? Então, a gente já imagina que se o colaborador está assim, sujo, né, para entregar um produto, a gente já imagina que as condições lá na manipulação e no preparo não são tão ideais. E da mesma forma, tá? Vocês também são vistos dessa forma pelo cliente quando chega no estabelecimento de vocês. Então, se você que está me ouvindo aqui é uma cozinheira, é um auxiliar de cozinha, é uma atendente nas nossas cafeterias, quando o cliente chega e observa a sua higiene pessoal, ele já imagina que lá na área de produção pode ser muito pior do que as condições que ele está vendo em você. Então, você é a vitrine do nosso negócio. A gente já falou isso lá no módulo de higiene pessoal, mas só para recapitular, que é uma das tarefas, você que recebe a mercadoria, perceber como tá as condições de higiene do veículo e as condições de higiene de também quem está entregando para você essa mercadoria, tá ok? Outro tópico importante que você precisa analisar é se a área que você recebe essas mercadorias estão próprias para isso. Como assim, Carol? Eu tenho que ter uma área exclusiva para recepção de mercadorias? Segundo a legislação, sim, todo estabelecimento tem que ter uma área destinada a receber as suas mercadorias.
Mas caso o espaço físico que a gente tenha aí no seu local de trabalho não seja adequado para ter um espaço exclusivo para receber as mercadorias, o que a gente precisa, no mínimo? De ter uma bancada, um espaço onde eu vou acondicionar essas mercadorias assim que ela chega, nada de colocar mercadoria no chão, nada de colocar mercadoria espalhadas, tá? Pela área de armazenamento dentro do estoque. Então, no momento do recebimento, eu preciso estar pelo menos com uma área para receber essa mercadoria organizada. Então, eu posso colocar em cima de pallet, em cima de caixas de estrados, em cima da mesa, mas nada de colocar mercadoria no chão, tá bom? Conto com você para isso. Outro fator que a gente precisa observar também é se a embalagem que essa mercadoria está chegando está íntegra, né? Não está furada, não está rasgada, não está amassada. Então, a gente precisa observar as condições dessa embalagem. Que é a mesma coisa que você faz quando você vai no supermercado comprar um produto, né? Eu tenho certeza que você não quer levar para casa uma lata amassada, que você não quer levar para casa um pacote de carne que está violado. Então, você quer a melhor mercadoria para você levar para sua casa. Da mesma forma, dentro da empresa que você trabalha, você também tem que prezar pela melhor mercadoria para que você consiga oferecer um produto de qualidade para o seu cliente, tá? Então, observar as condições que estão as embalagens. E também os dizeres, as escritas que tem na embalagem, se estão nítidas. Por que eu preciso observar se está nítida, Carol? Que diferença faz? Eu sei que eu estou recebendo uma linguiça. Eu não preciso ler para saber que aquilo é uma linguiça, né? A identificação do produto, talvez não tenha necessidade de você saber. Mas existem algumas informações, que são esses dizeres na embalagem do produto, que precisa estar muito claro para você. Uma delas é a data de validade desse produto. Então, essa informação precisa estar explícita e nítida. Você precisa conseguir observar isso quando está recebendo a mercadoria, se ela está vencida ou se ela está próxima de vencer, para que você acondicione e armazene ela da melhor forma. Se você está recebendo uma mercadoria que já está próxima do vencimento, você precisa armazenar ela mais à frente, para que você possa lembrar de usar antes dessa mercadoria vencer e você não poder usá-la mais. Então, as informações dos dizeres, principalmente, tá? Claro que tem que ter identificação do produto, tem que ter ingredientes, tem que ter todas as informações. Mas, principalmente, a data de validade, ela precisa estar nítida. Nada de receber mercadoria sem saber se a mercadoria está vencida ou não, tá? Então, isso é muito importante. Em relação à embalagem do produto, é importante a gente observar esses principais critérios que eu falei, tá? Se a embalagem está íntegra, se está limpa, mas principalmente a forma que a gente vai armazenar tudo isso, tá bom? Mas para a gente não confundir esse treinamento aqui com recebimento e armazenamento, esse a gente está aqui para falar até então só do recebimento. O armazenamento a gente vai deixar para uma próxima etapa, tá? Quais são os critérios que a gente tem que observar em relação às características do produto? Primeiro, se o produto tem alguma alteração de cor. Vamos pegar como, por exemplo, eu estou recebendo hortifrutis, né? E a gente sabe que tem alguns hortifrutis que, dependendo do grau, né, de maturação, dependendo do quanto aquele produto está maduro, a gente já não vai conseguir usar mais um produto com tanta qualidade. Vamos pegar como, por exemplo, um tomate, né? Eu estou recebendo as minhas mercadorias. Aí meu fornecedor chega com uma caixa de tomate que está toda verde. E lá no meu estabelecimento eu preciso fazer um vinagrete e que eu preciso de um tomate madurinho. E chegou um tomate todo verde. Já não dá para eu receber esse tomate todo verde. Se a gente tivesse uma caixa com tomate, pelo menos metade verde, metade maduro, a gente conseguia trabalhar esse produto. Mas um produto totalmente verde, a gente não vai conseguir trabalhar ele. Então, a gente precisa informar o fornecedor que esse produto não está apto para o nosso uso. Outra característica que também a gente precisa observar em relação à coloração. Eu recebi a mesma caixa de tomate e o tomate estava tão maduro, mas tão maduro, que chegava até alguns tomates que estavam estragados na caixa. Também não consigo receber, porque de acordo com o meu fluxo, né, normalmente você não vai usar esse tomate sem perder. Então, para que a gente não tenha desperdício, é preciso comunicar ao fornecedor de que a gente não consegue receber esse produto dentro dessa característica. Está entendendo o quanto é importante a sua avaliação no momento do recebimento? Você é o responsável por ajudar a gente não ter esse desperdício na nossa produção. Outra característica que a gente pode observar é a alteração do gosto ou também do sabor do produto. Carol, você quer dizer que todo produto que a gente receber, a gente vai ter que experimentar? Não necessariamente, tá? Porque para ter alteração de gosto, normalmente o produto já teve uma alteração de cor, já teve uma alteração de odor. É um produto que normalmente já tem outras características que você também identifica que não está um produto próprio para consumo.
mais as características que a gente chama de organolépticas. Esse é um nome bem bonitinho que a gente chama para essas alterações de características desses alimentos. Cor, gosto, odor ou aroma, né? Em relação à aparência do produto, a textura, a consistência, o sabor, todas essas são as características que a gente tem que observar. Por exemplo, você está recebendo uma carne, né? E na conferência da temperatura, que a gente vai falar inclusive agora sobre temperatura, você percebe que essa carne está com uma temperatura alterada, que ela está com uma textura, que a carne já está meio melando, né? Que ela está com um odor diferente e ela está até às vezes com uma consistência diferente. Então, essa carne não é uma carne que dá para você receber. Então, você vai comunicar ao seu gestor, né, ou seu superior, para que ele possa falar para o fornecedor que esse produto não está apto para que vocês utilizem. Então, faça a solicitação de devolução desse produto. Então, por isso a importância de você, no momento do recebimento, estar observando essas características, tá? Todas essas características não são pontos que a Carol criou, tá? Tudo isso está dentro dessa legislação que eu falei para vocês, principalmente a RDC 216. Em relação à temperatura no ato do recebimento. Carol, então quer dizer que eu teria que conferir a temperatura dos produtos assim que eu recebo? Sim, tá? Qual que é a importância disso? Dependendo da temperatura que você recebe o seu produto aí, a sua matéria-prima, ela tem uma data de validade diferente, tá? Então, para cada mercadoria e controle de temperatura, a gente só vai observar nas mercadorias perecíveis, né? Como, por exemplo, frios, carnes, queijos, hortifruti, a gente não vai conferir temperatura, os secos, arroz, feijão, óleo, sal, nada disso a gente vai conferir temperatura, a gente só vai olhar a temperatura dos produtos que são perecíveis, tá? Então, no ato do recebimento dessas matérias-primas, ingredientes, alimentos industrializados ou que estão prontos para o consumo, devem ser conferidas e registradas em planilhas as temperaturas de alguns produtos, como, por exemplo, os produtos que você receber de forma congelada, tá? Carne congelada, verdura congelada, qualquer produto que você receber congelado, ele tem que ter uma temperatura menos 12 graus ou menor que isso. Então, menos 12, menos 13, menos 14, menos 15. Essa temperatura vai subindo, tá? Em relação a esse congelamento. Então, essa seria a temperatura ideal para a gente receber um produto que está congelado, ok? Produtos que estiverem refrigerados. Há uma temperatura diferente para cada característica de produto. Então, por exemplo, se eu estou recebendo um peixe refrigerado, a temperatura ideal é que ele esteja entre 2 e 3 graus Celsius. Se eu estou recebendo carnes, né? Qualquer tipo de carne, de 4 a 7 graus Celsius. E demais produtos, como, por exemplo, uma cenoura, né? Cortada a vácuo, resfriada. Eu posso receber ela entre 4 e 10 graus Celsius. Iogurtes, queijos, derivados, entre 4 e 10 graus Celsius. Então, essa é a temperatura recomendada para que, no recebimento de mercadorias, ao aferir a temperatura do produto, a gente tenha segurança de que esse produto está nas condições adequadas para que a gente possa utilizar na manipulação dos nossos alimentos, tá? Carol, não decorei essas temperaturas, não se preocupe. A gente vai implantar a planilha de recebimento em cada uma das unidades ao qual você está assistindo esse vídeo. E lá na planilha tem esse referencial de temperaturas, tá? Então, não é um dado que você precisa decorar para utilizar na prática, porque a cada vez que você for olhar na planilha, essa informação vai estar lá embaixo, tá bom? A planilha de recebimento, essa que você falou, Carol, que a gente tem que preencher na hora de receber o alimento. Para que ela serve? Primeiro, ela serve para que a gente possa avaliar as características do produto e registrar se o produto está nas características adequadas ou não. Segundo objetivo é para que a gente possa reduzir a perda e o desperdício desse produto, né? Se eu vi que esse produto já está em condições impróprias, eu vou devolver para o fornecedor e não vou ter desperdício. Outro tópico importantíssimo é para que a gente possa prezar pela segurança alimentar dos nossos clientes, oferecendo um produto de qualidade. Aquilo que eu já falei para você lá no início hoje. E outro ponto importante também de uma planilha de recebimento é que a gente tenha controle das mercadorias que a gente está recebendo. Assim, a gente tem como saber o que recebeu, quando recebeu e se a gente teve algum problema na manipulação desses alimentos, qual foi o lote que a gente recebeu que estava fora da temperatura adequada, tá? Então, por isso a importância da gente preencher essa planilha de recebimento.
Eu coloquei aqui para você logo a seguir um modelo dessa planilha, para que você possa ver um pouco melhor como seria essa planilha, tá? Então, nessa primeira linha que está empresa, a gente coloca o nome da sua empresa, o nome da qual você trabalha, tá? O mês respectivo dessa planilha, a gente está preenchendo a planilha de janeiro, a planilha de abril. Então, você vai colocar lá o mês ao qual essa planilha pertence. Quem é o responsável da LeaderNut que acompanha, tá? Esse preenchimento? Então, a nutricionista que te visita, o estagiário que está com você em campo, é o profissional que está acompanhando o preenchimento dessas planilhas. E quais são os fornecedores que você tem, a gente preenche ao lado. Na data, a gente vai colocar você, né, que está recebendo essa mercadoria, vai colocar a data que você está recebendo. Ah, eu estou recebendo essa mercadoria 1º de janeiro. Então, qual que é o produto? É um peixe congelado. A gente vai colocar se ela está conforme, né, ou se ela não está conforme, todas essas outras características, ok? Então, depois do produto, tem assim, ó, C ou R. O que significa isso, Carol? Congelado ou resfriado. Então, como eu disse, o controle de temperatura, né, dos produtos, ele é feito só para os produtos que são, de fato, perecíveis. Então, a gente vai colocar, por exemplo, o peixe que eu estou recebendo, ele está congelado. Então, a gente vai colocar 1º de janeiro do ano tal, peixe, filé de peixe, C de congelado, o número da nota fiscal, caso esse produto já esteja chegando para mim com uma nota fiscal. Qual que é a quantidade que eu estou recebendo? Eu estou recebendo 15 quilos, 20 quilos. Qual que estava a temperatura que eu vou aferir no momento do recebimento, tá? E depois à frente, a gente vai preencher os conceitos A, B e C, que a gente tem uma legenda aqui embaixo da planilha que você também não precisa decorar, para que no momento você possa entender como preencher, tá? Na frente, você vai colocar o código da não conformidade que você encontrou no recebimento, tá? Que você vai informar se o produto estava fora da temperatura, se a embalagem estava violada, se o odor do produto estava alterado. Caso o produto seja reprovado, você vai nos informar o porquê que esse produto foi reprovado, por que ele foi devolvido, tá? Quem foi a pessoa que inspecionou, no caso você que está recebendo, e por que a mercadoria foi aprovada. Essa é a planilha de recebimento que a gente utiliza no momento de estar recebendo as mercadorias perecíveis. Mas não se preocupe com o preenchimento, porque a nutricionista que te acompanha em campo vai te orientar exatamente qual a melhor forma de preencher e acompanhar você até que você esteja craque no preenchimento dessa planilha, tá ok? 5 dicas importantíssimas em relação ao recebimento de mercadoria. Então, para gravar tudo que a gente falou até agora, primeiro, a gente tem que verificar o estado da embalagem desse produto, se está íntegro, né? Se não está furado, se não está rasgado. Olhar a validade do produto, super importante para saber se a gente pode receber. E se caso você for receber o produto que estiver próximo à data de validade, não receba produto vencido, você utilizar esse produto mais rapidamente. Verificar quais os aspectos estão essa mercadoria, cor, odor, aparência, textura, tudo isso, como você viu, que a gente precisa verificar. Conferir a temperatura da mercadoria, caso seja necessário, se for produtos perecíveis, né? Se não, não precisa de controle de temperatura. E conferir a documentação desse produto. Se caso estiver chegando uma nota fiscal, conferir se o que está chegando está de acordo com o peso, né? Ah, eu recebi 20 quilos de peixe. E na nota fiscal está falando que veio 20 quilos de peixe. Então, muito importante a gente conferir também a documentação desse produto que está chegando. Você não deve receber produtos com as seguintes características, só para a gente reforçar. Produto ou mercadoria vencida, tá? Sem data de validade, sem saber quando é que essa mercadoria vai vencer, não dá para você receber, porque você não sabe até quando você pode usar essa mercadoria, gerando um problema de insegurança alimentar para o estabelecimento que você trabalha e colocando em risco o seu trabalho e o nosso, tá? Com embalagem violada, então se a embalagem chegou furada, rasgada, danificada, não receba a mercadoria, avise o fornecedor, tá? Com a temperatura inadequada, então se o produto tinha que chegar congelado e ele chegou resfriado, se o produto tinha que chegar resfriado, né, gelado, e o produto chegou quente, tá? Então não receba a mercadoria com temperatura inadequada e também não receba a mercadoria sem nenhum tipo de procedência, tá? A procedência que eu quero dizer é principalmente informação. Passar alguém na porta do seu estabelecimento e falar assim, ah, eu vou doar para você aqui uma determinada mercadoria para que você possa conhecer esse produto. Não receba mercadorias sem procedência, tá bom?
Muito importante você gravar esses tópicos que a gente falou, das 5 dicas importantes do que você deve fazer e também as 5 dicas do que você não deve fazer, tá bom? Espero que você tenha entendido, tá, sobre o assunto que a gente falou hoje, que tenha ficado alinhado às ideias sobre como receber mercadorias. Agradeço a sua participação aqui. Deixo aqui para você o link para que você possa fazer a avaliação e tirar nota 10 e se tornar cada dia mais um manipulador capacitado na manipulação de alimentos. Eu agradeço mais uma vez a sua participação e vamos lá fazer essa avaliação para que você possa arrasar. Até mais.